Muito bem, pessoal, vamos agora estudar a lei orgânica aqui do município de Blumenau. Lei orgânica que é a principal lei que organiza o funcionamento do município. Todos os municípios no Brasil possuem a sua lei orgânica, assim como os estados possuem a sua Constituição estadual. E para organizar a União, nós temos a Constituição Federal. Essa que é a ideia. Então, por isso que tem uma Constituição para o Estado de Santa Catarina, organizando todo o funcionamento do Estado, e cada município do Estado tem a sua própria lei orgânica. É uma lei, então, que vai trazer principalmente as regras de funcionamento da Prefeitura e da Câmara Municipal de Blumenau. Bom, vamos iniciando. Tem um preâmbulo, e o preâmbulo não costuma ser cobrado em prova. Eu vou deixar para a simples leitura de vocês, que simplesmente fala, né, o que se buscava com esta lei e tudo mais, de uma forma bem resumida, né? E vamos direto ao que interessa, aquilo que costuma aparecer em prova. Até podem perguntar o preâmbulo, mas não é comum. De todos os concursos que eu já trabalhei, eu nunca vi perguntarem sobre o preâmbulo. Bom, o artigo 1º apresenta o município de Blumenau, que é uma pessoa jurídica de direito público interno. Aqui tem duas pegadinhas que a banca pode fazer. A banca pode trocar direito público por direito privado, e aí claro que estaria errado, ou pode trocar interno por externo. Pessoal, pessoa jurídica de direito público interno são os municípios, os estados. E o que seria uma pessoa jurídica de direito público externo? Uma organização internacional, por exemplo. Então aqui, pessoal, só vai estar certo se afirmarem na prova que Blumenau é uma pessoa de direito público interno. Integra o Brasil, como a gente sabe, e também a divisão administrativa do Estado de Santa Catarina, com autonomia assegurada pela Constituição. O artigo 2º prevê que o município de Blumenau rege-se pelos princípios fundamentais da Constituição Federal, e também tem os seus princípios fundamentais. O primeiro princípio fundamental aqui do município, a banca pode perguntar qualquer um deles na prova, é a autonomia. Todos os municípios no Brasil possuem autonomia. Esse é um princípio fundamental do município de Blumenau. Dignidade do homem, liberdade da pessoa humana, justiça social, livre iniciativa, também igualdade perante a lei, democracia com responsabilidade, segurança e justiça, o respeito à ordem constitucional, às regras da Constituição e à lei moral, no território próprio e também direito à vida em ambiente ecologicamente equilibrado. Pessoal, são princípios bem genéricos, né, bem amplos. Na hora da prova, a banca pode até formular uma questão perguntando quais são e colocando um outro entre eles ou inventando. Por isso aqui é importante só fazer a leitura e memorizar esses 10 princípios que foram listados aqui como princípios fundamentais do município de Blumenau. Sobre disposições fundamentais, a sede do município dá o nome do município de Blumenau, que tem a categoria de cidade, e a sede de cada distrito vai ter categoria de vila. São bens municipais, bens que pertencem ao município, todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que de qualquer forma pertençam ao município. E uma lei municipal, uma outra lei, vai dispor sobre funcionamento da administração, alienação, aquisição e uso dos bens municipais. Quer dizer, essa lei orgânica não traz muitas regras sobre os bens, apenas diz que todos podem pertencer aqui ao município. O município vai defender também o seu direito a receber os famosos royalties, que é aquele resultado na exploração de petróleo ou gás natural que é destinado para municípios também. Símbolos do município são o brasão, a bandeira e o hino. Até podem perguntar em prova, apesar de não ter nenhum símbolo específico. Brasão, bandeira e hino, então, são os símbolos, e uma outra lei, uma lei municipal, traz as normas sobre os símbolos e tudo mais. Bom, até aqui, pessoal, tudo muito genérico e esses artigos pouco prováveis em prova. Até podem cair, mas esses aqui são menos prováveis. Eu acreditaria mais em uma questão de prova sobre os artigos 1º ou 2º.
Agora nós temos as competências municipais e aqui tem uma boa chance de perguntarem quais são as competências. O que cabe ao município de Blumenau? É uma lista bem grande que vai dizer que cabe ao município cuidar dos assuntos de interesse local, porque os municípios cuidam do interesse local. O Estado cuida do interesse regional e a União cuida do interesse nacional. Então, claro, para os municípios, interesse local, que é o caso aqui de Blumenau. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Às vezes, a lei estadual e a lei federal não tratam de tudo que eu preciso aqui no município. E é possível fazer leis municipais suplementando, colocando o que faltou na lei federal ou lei estadual. Então, por exemplo, no aspecto do meio ambiente, pode ter uma lei federal e uma lei estadual que não trata de uma peculiaridade aqui do município de Blumenau. E aí o município vai lá e faz a sua lei municipal sobre aquele assunto. Ele está suplementando a legislação federal e estadual. Também atuar em cooperação com a União e o Estado de Santa Catarina, claro, no exercício das suas competências comuns, criar, organizar e suprimir os seus distritos, organizar e prestar os serviços públicos. E o serviço público, a prefeitura pode prestar diretamente com seus servidores ou pode contratar, fazer concessões para que uma empresa explore e preste o serviço. E aqui tem algumas regrinhas sobre o serviço de água, que é uma atribuição do município e deve levar água para toda a população. O serviço público de água deve ser organizado, prestado, explorado e fiscalizado diretamente pelo município, sendo vedada, proibida a sua outorga. Eles proíbem aqui uma privatização do serviço de água. É isso que está dizendo. Pode passar para uma entidade municipal existente ou que venha a ser criada. O município até pode criar uma autarquia, por exemplo, para a água, mas independente disso, não pode passar para uma empresa privada a exploração da água. Instituir e arrecadar os tributos da sua competência. O município tem os seus tributos, o município vai instituir o IPTU, por exemplo, dentre outros. Manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação pré-escolar e ensino fundamental. Aqui estão as prioridades do município na educação. Na divisão da educação no Brasil, nós temos essa lógica, que os municípios são responsáveis por pré-escola e ensino fundamental. Os estados apoiam também o ensino fundamental e o ensino médio. E em âmbito federal, a União vai se preocupar mais, principalmente, com cursos técnicos e de nível superior. Essa é uma divisão clássica lá, colocada na legislação da educação, e é por isso que o município coloca na sua lei que ele vai priorizar a educação pré-escolar e o ensino fundamental. Também vai prestar, com cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população, promover o seu adequado ordenamento territorial, vai ter lá a Secretaria de Planejamento Urbano que vai cuidar dessa questão, promover a proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, natural e paisagístico local, instituir a sua guarda municipal para a proteção dos seus bens, serviços e instalações, elaborar e executar o plano diretor. Plano diretor é uma norma de desenvolvimento muito importante. Todo município tem o seu plano diretor, onde se planeja o desenvolvimento e se estabelece regras, inclusive, para outras leis. E, claro, o município de Blumenau vai fazer e cumprir, né, o seu plano diretor. Também as suas normas orçamentárias, depois a gente vai ver um pouco mais sobre elas. Administrar os seus bens, claro, o município cuida dos bens que lhe pertencem. Executar obras, conceder licenças para atividades, isso é muito importante. Qualquer atividade que vai funcionar no município tem que ter uma licença da prefeitura. Por que tem que ter uma licença? Se eu quero abrir um restaurante em Blumenau, por exemplo, por que eu tenho que ter uma licença? Porque o fiscal da prefeitura vai olhar se o meu estabelecimento não coloca a saúde e a segurança da população em risco. Eles verificam, então, justamente se o meu restaurante está cumprindo o que a lei exige para funcionar. E se não tiver, eles não vão me dar a licença. E se depois de que me deram a licença, eles percebem que eu estou descumprindo normas sanitárias, por exemplo, o município vai lá e caça a minha licença. Então, essa é uma atribuição também importante dos municípios. Planejar e executar medidas de defesa civil e ambiental, fixar tarifas dos serviços públicos, fixar o preço, por exemplo, da passagem do transporte coletivo.
Determinar o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e de serviços, a que hora pode abrir e fechar o comércio, quais dias, tudo mais. Sinalizar as vias públicas urbanas e rurais para garantir a segurança. Regulamentar o uso das vias e logradouros dos espaços públicos. Fomentar e apoiar o ensino superior de acordo com o interesse da comunidade. Aqui seria incentivar que se tenha um ensino superior de acordo com o interesse da comunidade, claro. Constituir, finalmente, uma comunidade livre, justa, solidária, desenvolvida e, principalmente, o município, então, coloca aqui objetivos que ele quer alcançar. Ele quer erradicar, ele quer acabar com a pobreza, a marginalização e analfabetismo. Diminuir, reduzir as desigualdades sociais, aperfeiçoar a comunidade, prioritariamente pela saúde, pela educação formal e informal, visando também sentimentos e atitudes de vivência comunitária, promover o bem-estar da população, assegurar a associação com os municípios vizinhos, municípios limítrofes e da microrregião para o planejamento integrado de interesse regional, promover a defesa da flora e da fauna, garantir a promoção da cultura e do lazer, apoio a produções agropecuárias econômicas de ordem geral, principalmente a micro e pequena empresa, serviços de assistência social e saúde na área urbana e rural, é claro, adotar política de desenvolvimento para a prática de esportes, prática desportiva, promover e incentivar o turismo, também a questão da previdência social para os servidores, e tem o ISS Blue para isso, adotar política na área de informática, visando a formação de um polo de desenvolvimento, descentralizar a administração municipal, fomentar a participação popular, a participação da população nas decisões por meio de conselhos municipais, consulta popular e outros mecanismos, definir em lei complementar municipal as infrações do prefeito, vice, vereadores e servidores, conceder auxílio financeiro, claro, dentro do previsto na norma orçamentária, a entidades privadas sem fins lucrativos que têm utilidade pública. Tem muitas entidades que podem ter, por exemplo, creches comunitárias, abrigos, serviços, enfim, que sejam interessantes para a comunidade. O município pode dar auxílios para essas entidades filantrópicas, por exemplo, funcionarem. E também promover formas de acesso à informação da administração municipal e transparência pública, mostrando para a comunidade tudo o que está sendo feito, possibilitando, oportunizando a otimização do controle social pelos cidadãos. O controle social pelos cidadãos é o povo fiscalizando o que está sendo feito na prefeitura, que também é uma forma de prevenção e combate à corrupção. Então é isso, pessoal. Essas são as competências. Achei importante fazer a leitura de todas elas, mesmo sendo muitas, porque é algo que tem uma boa chance de ser perguntado na prova. Agora, sobre o governo municipal, a gente tem os poderes municipais, e aqui tem uma pegadinha que a banca pode fazer, que vai derrubar muito candidato distraído. Vocês não, porque vocês estão ligados aqui na aula e não vão esquecer que o município de Blumenau, assim como qualquer município, tem somente dois poderes. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal, e o executivo, que é a Prefeitura. Atenção! Não existe poder judiciário nos municípios. Mas, professor, aqui em Blumenau tem um fórum. Sim, só que o fórum que tem em Blumenau pode ser da Justiça Estadual, ou da Justiça Federal, ou da Justiça do Trabalho, mas não do município. Porque não existe justiça municipal. O Poder Judiciário tem no Estado de Santa Catarina, o TJSC, e na União. E aí tem o TRF aqui da 4ª Região, que abrange o Estado de Santa Catarina. Agora, nós não temos um Poder Judiciário do município de Blumenau, certo? Cuida com isso na hora da prova, porque muita gente confunde. Nenhum município tem poder judiciário. E por que as pessoas confundem isso frequentemente em provas? Porque na Constituição Federal ou na Constituição do Estado de Santa Catarina, nós vamos encontrar 3 poderes. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Neles, sim. No município, não. Blumenau, assim como qualquer município, tem somente 2 poderes. O Legislativo e o Executivo. E essa lei vai falar justamente das principais regras de organização e funcionamento do Poder Legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e do Poder Executivo, que é a Prefeitura.
Muito bem, então vamos agora conhecer o Poder Legislativo, a Câmara Municipal de Blumenau. A gente tem aqui que a Câmara é composta por vereadores. Os requisitos para ser vereador estão na Constituição Federal e foram colocados aqui. Ter mais de 18 anos e estar no exercício dos direitos políticos. Interessante a idade mínima para vereador, porque a idade mínima para os cargos políticos muda conforme o cargo. Para ser prefeito, por exemplo, com 18 anos não basta, mas para ser vereador, sim. Então, se eles perguntarem na prova a idade mínima para ser vereador, está aqui, 18 anos. Portanto, cada legislatura, que é o mandato dos vereadores eleitos, tem duração de 4 anos. Então, de 4 em 4 anos, nós vamos às urnas eleger. Na mesma eleição, no mesmo dia, a gente elege vereador e prefeito. O número de vereador foi fixado em 15 vereadores, então, desde 2009, e é a quantidade atual, né? 15 vereadores. E tem muita chance de ser perguntado em prova também, quantos vereadores tem no município. Vocês vão marcar lá 15 vereadores. Na questão 12, nós temos as regras sobre as deliberações da Câmara. As deliberações são as decisões tomadas pela Câmara de Vereadores e pelas comissões permanentes e temporárias. Essas decisões são tomadas por maioria de votos dos presentes, desde que estejam presente a maioria absoluta dos seus membros, salvo disposição em contrário desta lei orgânica. Como assim? Vamos entender isso. Bom, eu sei que nós temos 15 vereadores aqui em Blumenau, certo? Se nós temos 15 vereadores em Blumenau, quantos votos eu preciso para aprovar algo que vai ser discutido na votação da Câmara? Depende. Depende o que vai ser discutido e depende quantos vereadores estão presentes. Qual é a regra que nós temos aqui? Esta lei orgânica vai dizer que tem algumas coisas que vão precisar do voto de 2/3 dos vereadores. Quando algo precisa do voto de 2/3 dos vereadores, sendo 15 vereadores, significa que eu preciso de 10 votos para aprovar. Tranquilo. E quando pede maioria absoluta? O que é maioria absoluta? É mais da metade do total de vereadores. São 15 vereadores. Com 8, eu tenho mais da metade. As matérias que não forem aprovadas por 2/3 ou por absoluta, são aprovadas por maioria simples. É essa a regra geral que está aqui no artigo 12. O que o artigo 12 está dizendo? Olha, a não ser nos casos que esta lei orgânica disser que é a maioria de 2/3 ou que é a maioria absoluta, eu preciso para aprovar da maioria simples. E com quantos votos eu terei a maioria simples? Depende. Depende quantos estão presentes. Porque a maioria simples é uma maioria relativa, que muda conforme a quantidade de presentes. Por exemplo, tem votação na Câmara hoje e todos os vereadores, todos os 15 vereadores estão presentes. Quantos votos eu preciso? Se tem 15 presentes, eu vou precisar de 8 votos para aprovar também. Agora, se estiverem presentes 10 vereadores, quantos votos eu preciso para ter maioria? Nesse caso, 6. Isso quando for algo aprovado por maioria simples. Porque se tem uma votação na Câmara hoje que exige o voto de maioria absoluta para ser aprovado, e tem apenas 10 vereadores presentes, quantos votos eu vou precisar? 8. Porque maioria absoluta é mais da metade do total, presentes ou não. Então, a primeira parte do artigo 12 diz: as deliberações da Câmara e das comissões são tomadas por maioria de votos, maioria dos presentes, que é a maioria simples. A não ser nos casos que a lei orgânica diga que é a maioria absoluta ou que é 2/3. Além disso, é necessário que estejam presentes na votação mais da metade dos vereadores. Então, para ter uma votação na Câmara, mais da metade dos vereadores tem que estar presentes. Por exemplo, tem votação hoje e tem apenas 7 vereadores presentes. Pode abrir a votação? Não pode. Só vai começar a votação se 8 dos 15 vereadores, que é mais da metade, estiverem presentes. É isso. Bom,
nós temos, na sequência, atribuições da Câmara. Isso cai muito em prova. E antes de conhecê-las, nós precisamos entender. E entendendo, fica bem mais fácil ler depois. Olha só, o artigo 14 diz que tem competências da Câmara que passam pela sanção do prefeito. Ou seja, os vereadores aqui de Blumenau vão discutir e aprovar um projeto de lei e vão encaminhar para o prefeito, que pode sancionar ou vetar. E hoje mesmo, aqui na aula, nós vamos ver como que funciona essa situação do prefeito sancionar ou vetar os projetos de lei. Muito bem, isso está no artigo 14. Uma lista de matérias que os vereadores aprovam e o prefeito depois pode sancionar se concorda ou vetar se não concorda. Aí a gente continua a leitura da lei e a gente vai encontrar o artigo 15. E ele diz o seguinte: compete privativamente à Câmara Municipal. Pessoal, uma competência privativa da Câmara é algo que cabe somente à Câmara Municipal. E o prefeito não se mete aqui. Como assim? Os vereadores vão decidir essas matérias do artigo 15 e acabou. Não precisa que o prefeito concorde ou não. Aliás, o prefeito nem pode sancionar ou vetar essas matérias. Então, afinal de contas, qual é a diferença do artigo 14 para o artigo 15? Ambos, os dois artigos, trazem competências da Câmara aqui de Blumenau. A diferença é que as matérias do artigo 14, os vereadores aprovam e encaminham para o prefeito sancionar ou vetar. Já nas matérias do artigo 15, os vereadores discutem, aprovam e ponto final. Tá bom, já entendi. Mas qual é a lógica para eu diferenciar elas, professor? A lógica é a seguinte: as matérias de competência privativa da Câmara, geralmente, a Câmara de Blumenau está cuidando do seu funcionamento interno ou está fiscalizando o prefeito. Quer ver? Compete privativamente à Câmara, sem passar por sanção do prefeito, elaborar o seu regimento interno. O regimento interno da Câmara é a norma que trata do funcionamento da própria Câmara Municipal e é uma competência privativa, o prefeito não se mete aqui mesmo. Eleger a sua mesa diretora. Esses 15 vereadores vão eleger dentre si uma mesa, que vai ter o presidente, o vice, o primeiro e o segundo secretário. Essa mesa é funcionamento interno da Câmara, o prefeito também não se mete nisso. A Câmara também vai dispor sobre a sua organização, o seu funcionamento, quais são os setores que existem na Câmara, quais são os cargos que existem na Câmara. Tudo isso é matéria também privativa dela, funcionamento interno. Agora, entrando num aspecto mais político e de fiscalização, a Câmara dá posse para os que foram eleitos prefeito, vice e para os próprios vereadores. A Câmara vai fixar os subsídios dos políticos, é a Câmara que vai definir quanto que vão ganhar os políticos aqui do município, prefeito, vice, vereadores e secretários municipais. A Câmara exerce, com auxílio do Tribunal de Contas, fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município. Todo ano o prefeito presta contas para a Câmara e a Câmara, contando com o apoio do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, o TCE, vai fiscalizar essas contas. E depois vai fazer o julgamento delas. É a Câmara quem julga as contas do prefeito e aprecia também os relatórios sobre a execução dos planos do governo. A Câmara tem o poder de sustar, suspender, tirar o efeito de atos do Poder Executivo que exorbitam, que saem da sua órbita, que vão além do que o prefeito pode. Então, se o prefeito, por decreto, fizer algo que depende de lei, a Câmara vai sustar esse decreto e vai dizer: prefeito, oh, isso aqui você não pode fazer por decreto, isso aqui precisa de lei. E ela vai sustar e não vai ter validade aquele ato do prefeito. Vejam que tudo isso é uma atividade de fiscalização sobre o que está sendo feito no Executivo. E o Legislativo tem muito essa função de fiscalizar. E quando ele está fiscalizando, a competência é privativa. Claro, porque o prefeito não vai sancionar a própria fiscalização sobre si. Não faz sentido isso, né? Então, as competências privativas da Câmara, como a gente viu, envolvem bastante a Câmara cuidando do seu funcionamento interno, que é o que a gente viu nos primeiros incisos, ou fiscalizando também o Poder Executivo. Também, uma muito cobrada em prova, é que quando o prefeito vai se ausentar do município, ele tem que ter uma autorização da Câmara.
quando ele for se ausentar do município por mais de 15 dias, ele tem que pedir autorização para a Câmara. Também a Câmara, na função de fiscalizar, vai convidar e solicitar informações ao prefeito sobre assuntos da Prefeitura, dando prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, para que seja respondido esse pedido. Convocar e solicitar informações também aos responsáveis de órgãos da Prefeitura. Ela pode convocar secretários municipais, dentre outros. Fiscalizar e controlar diretamente atos do Executivo, zelar pela preservação da sua competência. A Câmara pode mudar a sua sede temporariamente, isso também é funcionamento interno, isso não passa pelo prefeito. Fazer a tomada de contas do prefeito se ele não apresenta no prazo, a gente vai ver ainda hoje qual é o prazo que o prefeito tem todo ano para prestar contas. Processar e julgar os vereadores. Os vereadores podem sofrer um processo de impeachment e perder o mandato, e são julgados pela própria Câmara, nós vamos ver em quais casos, inclusive, que eles são julgados. Representar ao Procurador-Geral da Justiça, que é o chefe do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, mediante aprovação de 2/3 dos seus membros, contra o prefeito, vice-secretários, por crime contra a administração pública. Se a Câmara de Vereadores souber que o prefeito, vice ou secretário municipal está cometendo um crime contra a administração pública, ela vai denunciar para o Ministério Público. E para fazer essa representação, isso vai precisar da votação de 2/3, ou seja, 10 dos 15 vereadores. A Câmara também, nessa função de fiscalizar, pode criar CPIs, comissões de inquérito, comissão de vereadores para investigar algum fato determinado. Para criar uma CPI, é necessário o requerimento assinado por pelo menos 1/3 dos vereadores. Autorizar referendo e convocar plebiscito, que são formas de consulta direta à população. Decidir sobre a perda de mandato de vereador pelo voto de maioria absoluta. Aprovar a escolha de titulares de cargo que a lei determinar. A lei pode estabelecer que quando o prefeito indica alguns cargos na prefeitura, esses cargos teriam que ser aprovados pela Câmara. Quando isso estiver na lei, a Câmara vai decidir se aprova ou não. Deliberar sobre adiamentos das suas reuniões. Voltamos a falar de funcionamento interno da Câmara. A Câmara também tem a prerrogativa de dar aquele título de cidadão honorário ou homenagem à pessoa ou entidade que prestou relevante serviço para o município. Isso é feito por um decreto legislativo e pode ser perguntado em prova. Quantos votos eu preciso para homenagear alguém? Para a Câmara homenagear alguém dando o título de cidadão honorário, é necessária a aprovação por maioria de 2/3, ou seja, 10 dos 15 vereadores. A Câmara pode solicitar a intervenção do Estado no município. Ela pode pedir para o governo do Estado de Santa Catarina intervir no município quando o prefeito não está cumprindo suas obrigações. Alterar esta lei orgânica, a gente vai ver como funciona essa emenda à lei orgânica, mas aqui já diz que é por iniciativa da maioria absoluta e aprovação de 2/3 dos vereadores. Depois a gente vai ver o passo a passo de como que se faz essa mudança nesta lei orgânica, a emenda à lei orgânica. Também decidir sobre o acatamento da convocação extraordinária do prefeito, justificada pela urgência ou relevância da matéria, e para isso é necessária a aprovação de maioria absoluta dos membros. Como a gente viu aqui nessa grande lista, tudo aqui, ou a Câmara está cuidando do seu funcionamento interno, ou está fiscalizando o que o prefeito está fazendo. Por outro lado, na lista anterior, que inclusive é um pouco menor, nós temos aqui atuações que estão ligadas diretamente ao trabalho da prefeitura, ao funcionamento da prefeitura. Então, as leis sobre assuntos de interesse local, a Câmara vai fazer e o prefeito vai sancionar ou vetar, assim como aquela suplementação da legislação federal e estadual. Tributos do município, as regras sobre impostos, taxas e contribuições, todas vão passar também ali pelo prefeito. Autorização de isenções e anistias e remissão de dívidas, normas de orçamento, concessão de empréstimos, auxílios e subvenções. Vejam, tudo que envolve muito questão de dinheiro, questão financeira, passa aqui pelo prefeito sempre. A questão também dos serviços públicos, bens do município, tanto aquisição quanto alienação. Criação de cargos na prefeitura, quando a prefeitura cria novos cargos, quando extingue cargos.
a criação dos distritos do município, elaboração do plano diretor, criação da guarda municipal, delimitar o perímetro urbano, prestação de serviços públicos, autorização de convênios, denominação de próprios, vias e logradouros. Aqui é dar nome para as ruas, praças, parques e prédios do município. Criação, transformação e extinção de empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações. Penas e multas por infração de leis e regulamentos municipais, como o Código de Posturas, por exemplo. E também fixar quanto que vão ganhar, né, o prefeito, o vice, vereadores e secretários, os políticos, né? É interessante essa última, que trata da fixação dos subsídios, que ela aparece tanto no artigo 14 como no artigo 15. Então, eu acredito que ela não vai aparecer em prova porque teria a chance de ser anulada, né? É um equívoco que eles têm aqui. E essa situação é bem interessante, porque, na verdade, a iniciativa tem que ser privativa da Câmara. É a Câmara que vai enviar o projeto dizendo o valor. Mas depois, por um motivo jurídico, se entendeu que tinha que ser sancionado pelo prefeito. Por isso, essa fixação aparece nos dois. Mas aqui no artigo 15, seria mais no aspecto de ter a iniciativa, de apresentar então o projeto, discutir e votar sobre o subsídio, mas depois de aprovado, a gente tem aqui que vai acabar passando pela sanção. Então isso aqui ficou um pouco meio contraditório na lei, e isso acontece muito em leis municipais, e quando isso acontece, as bancas evitam cobrar, e se cobram, tem uma grande chance de acabar tendo a questão anulada. Bom, então é isso, pessoal. Vimos aqui, então, as competências que passam pela sanção do prefeito e as que não passam, que são privativas. E como é que isso vai cair em prova? A banca vai formar uma questão colocando lá no enunciado: compete privativamente à Câmara. Aí ela vai misturar a competência privativa da Câmara com as competências que passam pela sanção. E você vai ter que saber na hora da prova o que passa pelo prefeito, que são as matérias do artigo 14, e o que não passa, que são as matérias do artigo 15. Tem que saber diferenciar na prova, claro, para conseguir resolver a questão. Mas é isso que nós temos de mais importante nessas competências. No próximo vídeo eu volto para a gente continuar conversando sobre a lei orgânica aqui do município de Blumenau. Dá um clique que eu já volto. Até logo.